Ele vai falar sobre a Guerra das Malvinas, ou Falklands, que está completando 30 anos. E ainda está uma perrenga, não pode encostar, navio inglês não pode encostar lá. E aí, o que eu não entendi é que o Brasil também diz, não, aqui não pode. Quer dizer, o que tem a ver uma coisa com... né? Depois de 30 anos, enfim, eu vou começar já perguntando isso para o jornalista que está lançando aqui o Código das Profundezas pela Civilização Brasileira, falando dos submarinos nessa guerra. É o jornalista Roberto Lopes, venha para cá. Roberto, e aí, como é que é essa história? Ainda tem esse negócio de um navio inglês não poder abastecer nos portos brasileiros? Não, não tem. Mas chegou a ter, né? Na verdade, houve uma restrição naquela época da guerra, né? Mas recentemente não teve um negócio? Recentemente, o que o governo argentino conseguiu, inclusive com o apoio do Brasil, é que os navios com bandeira das Ilhas Malvinas, ou das Ilhas Falklands, que é como eles chamam, não possam atracar em nenhum porto sul-americano. É uma forma que a presidenta Kirchner encontrou de tentar asfixiar a população malvinense. Ela também quer, por exemplo, só para você ter uma ideia, que o Chile cancele a única ligação aérea que os malvinenses têm é um voo que sai de Punta Arenas, no sul do Chile, passa pelo sul da Argentina e pousa nas Ilhas Malvinas. É um voo da LAM. E a senhora Kirchner diz que isso não é mais necessário porque os argentinos vão prover essa ligação aérea. Agora você imagina, quando ela quiser, os voos param e também não tem ligação aérea. Então, é uma forma que o governo argentino atual encontra para tentar asfixiar, sufocar o povo malvinense. O que eu acho engraçado é que países que sofreram com ditaduras, como o Brasil e como a Argentina, uma ditadura até bem mais violenta, muito pior, sem dúvida. Se bem que é difícil, né, você quantificar o que é pior numa ditadura, mas que ainda use de um recurso meio autoritário, draconiano, né? Completamente. Então, na verdade, o meu livro, O Código das Profundezas, o subtítulo é Coragem, Patriotismo e Fracasso a bordo dos submarinos argentinos nas Malvinas. Ele mostra que as ditaduras são ótimas para torturar, para extrair confissões, para assaltar o poder político, mas são péssimas para trabalhar no seu métier, trabalhar no métier militar. Esse livro evidencia que o que os argentinos fizeram foi uma aventura que beira as raias do inexplicável. Tal era a precariedade dos meios que eles colocaram lá. Mas aí era para dar uma reviravolta na opinião pública, que já era francamente contra. Era para tentar unir a sociedade argentina. E uniu. Eu tenho um grande amigo argentino que ficou, claro que ele não se uniu a essa maioria, mas ele ficou até horrorizado de ver como de um dia para o outro a população toda favorecendo a Guerra das Malvinas. O Ernesto Sábato, aquele famoso escritor, deu uma declaração muito enfática dizendo: Europa, não se iluda, não é só esta ditadura que está tentando reconquistar as Malvinas, é toda a nação argentina. E repare, Jô, ele não falou Inglaterra não se iluda, ele falou Europa não se iluda, porque os argentinos tinham consciência de que os países europeus estavam apoiando os ingleses e a França até passando informações militares para os ingleses. Agora, Roberto, eu vi outro dia a presidenta, ou presidente, Cristina Kirchner, falando que o que estava acontecendo é que estavam tirando matéria-prima da Argentina, o petróleo que foi descoberto, que era da Argentina, quando, na realidade, eu fiquei sabendo que tudo que é encontrado ali nas Malvinas ou Falklands
pertence à ilha, aos moradores da ilha. Quer dizer, já é uma economia independente. Não é que vai para a Inglaterra. Essa é uma discussão muito interessante. Por exemplo, a ONU diz que você não pode fazer exploração comercial numa área sob disputa entre dois ou mais países. A Argentina considera que a área ao norte das Malvinas, onde há petróleo, é uma área sob disputa entre argentinos e ingleses. Portanto, a Argentina não aceita a exploração do petróleo. Agora, você imagina, a exploração do petróleo malvinense deve começar daqui a 2 ou 3 anos. Você imagina como é que essas plataformas de petróleo poderão ser protegidas? Elas estão a 13 mil quilômetros da Inglaterra, a 100 quilômetros das Malvinas e a 500 quilômetros do território continental argentino. Que companhia de seguro vai assegurar essa operação de extração de petróleo se os argentinos estão ali babando pertinho, torcendo contra a exploração do petróleo? Você sabe que eu tenho uma parte da minha família, por parte de mãe, que tem um ramo argentino. Eu também tenho. Pois é, então eu acho que nós somos absolutamente imparciais e isentos. Não é dizer, é porque está torcendo pelo Império Britânico, que nem Império, mas né? Mas não é isso. É que sempre me pareceu um absurdo você pegar uma população que está, sei lá, há 9 gerações, como ingleses, quer dizer, e chegar lá na época onde a inflação na Argentina era devastadora e os caras na ilha estavam lá trabalhando em libras, passar a receber em peso argentino. Quer dizer, a população era contra isso, né? Você sabe que historicamente, Jô, há muito pouca dúvida de que o que os ingleses fizeram, historicamente, foi uma ocupação das Malvinas e isso motiva o Itamaraty a estar contra a Inglaterra. Mas, do ponto de vista da questão econômica, as Malvinas ganham agora uma importância tremenda, porque o que está ao norte das ilhas não é pouca coisa, é entre 4,7 e 8,3 bilhões de barris de petróleo enterrados. Quer dizer, as Malvinas agora sim, se elas já davam problemas antes, agora vai aumentar muito mais. Muito mais, muito mais. Agora vamos falar disso que me fascina, aliás, porque submarino eu acho uma coisa impressionante, inclusive a maneira de viver da tripulação de um submarino, que vive confinado num espaço apertado, sem poder tomar banho. Num corredor de 40 centímetros. Num corredor de 40 centímetros. Porque aqui ainda são submarinos da Segunda Guerra. Esse que está na capa é um submarino alemão, um dos 2 submarinos alemães que a Argentina possuía, muito modernos, muito automatizados. E a Argentina usou 3. São nucleares já? Não, são convencionais, diesel-elétricos. Mas o que o meu livro mostra, de uma maneira terrível, dramática, é como eles saíram para o combate caindo aos pedaços. E mais do que isso, mal operados, porque a irresponsabilidade dos almirantes argentinos foi tanta que eles fizeram a invasão com os melhores submarinistas argentinos fora do país. Eles estavam na Alemanha, fazendo o recebimento de 2 outros submarinos para a Armada. Quer dizer, além dos submarinos estarem mal mantenidos, tem uma história fantástica. Um submarino sai no final já da guerra, o Salta, igualzinho a esse que está aqui na capa, e eles vão fazer um teste com os torpedos. E o comandante manda disparar no tubo número 1 dos torpedos. O torpedo começa a funcionar e engasga dentro do tubo. O comandante, então, manda disparar outro torpedo no tubo número 8. Lança o torpedo funciona um pouquinho e engasga dentro do tubo, com as cabeças de combate. Sim. Quer dizer, com as ogivas explosivas. Todo mundo fica muito tenso a bordo, porque, obviamente, aquilo podia explodir e o submarino afundaria. E ele manda o submarino descer até o fundo, não era muito profundo, e que os tripulantes vão descansar. Serve um jantar e que eles descansem para se tentar tirar esses torpedos mais tarde. Antes disso, ele pede que o submarino embique 20 graus para baixo
para ver se, pela simples força da gravidade, os torpedos saem dos tubos. E não saem. O submarino descansa, a tripulação repousa. No meio da noite, dá um alarme porque um torpedo começou a funcionar outra vez dentro do tubo. Ele funciona por 70 segundos e para outra vez. Dali a meia hora, o outro torpedo começa a funcionar dentro do tubo e para outra vez. Não restou nenhuma alternativa ao comandante mandar o submarino voltar para o porto para que esses torpedos pudessem ser... Agora, você imagina, os submarinos funcionavam mal, com motores pifados, problemas nos computadores, e o problema dos torpedos eles nunca puderam resolver. O meu livro mostra que tem inclusive um memorando do fabricante alemão que mostra que os torpedos nunca funcionaram nos submarinos argentinos porque na hora deles serem montados, plugados, os marinheiros argentinos os preparavam erradamente, com uma inversão de polaridade que deixava o giroscópio, que é o equipamento que dá a direção ao torpedo, enlouquecido. Então, um completo despreparo. E o impressionante é a coragem desses soldados argentinos, que foram mesmo para valer, entraram na guerra para valer, quer dizer, não teve... Acho que foi uma unanimidade. Né? Agora, eles, quando o comandante disse, olha, nós vamos largar amanhã para ir para uma zona de combate, o meu livro mostra que a oficialidade do submarino não vibrava, vamos para a guerra, vamos retomar as Malvinas, não. Eles recebiam a notícia com muita cautela e ponderando ao comandante, olha, nós vamos sair com o submarino. Mas o senhor sabe que o motor número 1 no San Luís, no outro submarino classe KL alemã, o motor número 1 não funcionava há anos. O senhor sabe que teve um submarino argentino da época da Primeira Guerra Mundial que fez a travessia... Da Segunda Guerra Mundial, que fez a travessia para as Ilhas Malvinas, no dia do ataque às Ilhas Malvinas, com a câmera frigorífica parada. Eles não podiam nem embarcar alimentos congelados, comida. Tal era o estado de apodrecimento geral dos equipamentos a bordo. Agora, nós temos uma fotografia aqui que mostra... Cadê Alvina, tem uma foto que mostra aquele oficial que está atrás do Galtieri, mais à esquerda na foto, ao lado do soldado, é o capitão de fragata Roberto Salinas, comandante do submarino Salta. Foi ele que ficou com os 2 torpedos engasgados dentro dos tubos do submarino Salta, sem conseguir que os torpedos saíssem pelos tubos do submarino. Agora, oficial. Eu vi uma matéria também que dizia que houve campanhas para arrecadar fundos para enfrentar a guerra. Como aconteceu no Brasil, que teve Ouro para o Bem do Brasil, né? Que parece que recolheram muitos donativos em ouro, também em roupas, enfim, numa série de coisas, que são donativos que acabaram não chegando aos soldados, nem à guerra propriamente dita, porque foi rateado entre os generais da junta. Quer dizer, sumiu aquele dinheiro, sumiu aquilo. E também atribui-se muito ao alcoolismo do Galtieri, essa declaração de guerra, que realmente parece coisa de uma pessoa totalmente alterada. O secretário de Estado da época, Alexander Haig, que vai tentar a conciliação ali em Buenos Aires, sai de uma reunião com o general Galtieri e diz, he's a drunk, ele é um bêbado. Tal a má impressão que ficou do general Galtieri. Não, dizem que saíam caminhões com garrafa de uísque vazia depois que ele saiu do governo. E qual é o tema do seu próximo livro, que me parece uma coisa muito interessante também? Na verdade, eu pertenço ao Laboratório de Estudos da Etnicidade, Racismo e Discriminação do Departamento de História da USP. A minha área de especialidade é a desclassificação dos documentos diplomáticos da Segunda Guerra referentes à América Latina. E eu estou terminando um texto que deve se transformar em livro no começo do ano que vem, sobre os 10 civis brasileiros que se transferiram para a Alemanha de Hitler para trabalhar no governo Hitler.
Descendentes de alemães? Alguns sim, outros não. Outros por dinheiro, por exemplo, um paulista que foi para lá para ganhar o equivalente a $600 por semana, trabalhando no serviço radiofônico alemão. Mas eram 8 homens e 2 mulheres, uma baiana, inclusive, um catarinense e 6 gaúchos e uma gaúcha. E brasileiros que trocaram o conforto ou a segurança e mesmo as suas cidades pacatas no interior do Brasil para irem viver essa aventura, obviamente acreditando que a Alemanha nazista era o futuro, inclusive para o sul do Brasil. É um trabalho muito interessante, cujas primeiras pistas eu peguei há 10 anos atrás e que vai revelar uma face dramática da conscientização, especialmente da população brasileira do sul do país, pelo nazismo. Não, o negócio mais assustador para mim no nazismo, na teoria do Führerprinzip, né, do princípio do líder, é que é toda uma teoria baseada não numa religião, mas no sangue. Não adiantava você tinha um tataravô que era judeu. Na pureza racial. Eu acho tão curioso, né, a pessoa sair do Brasil para ir defender uma teoria. Muitos saíram porque os seus parentes, os seus avós, os seus pais tinham vindo de lá. Outros saíram porque foram levados pela família. Mas o mais interessante é que alguns chegaram a trabalhar no serviço secreto alemão, porque foram se integrando com os staffs governamentais dos outros ministérios de Hitler. É realmente um livro surpreendente e que a gente tem que ter cuidado, porque os descendentes dessas pessoas moram no Brasil até hoje e, portanto, você tem que tratar essa opção que eles fizeram com todo respeito. Mas sempre, quer dizer, eu acho uma coisa catastrófica, né, para a Alemanha, principalmente para a Alemanha, de embarcar numa... Mas tem histórias piores, Jô. Eu estou terminando uma outra pesquisa. A Alemanha mandou para a Argentina um cônsul que era agente da Gestapo. Esse senhor foi removido para Honduras, para Tegucigalpa, porque a missão dele como agente da Gestapo era liquidar, assassinar os alemães antinazistas. Esse senhor participou, segundo informações do governo americano recentes, inclusive de um complô para matar Franklin Roosevelt nos Estados Unidos. Você sabe onde é que ele estava em 72, 73? No Rio Grande do Sul. Ele era o cônsul em Porto Alegre. E o Brasil, sabendo do passado dele, do passado de assassino a serviço da Gestapo, aceitou, concedeu o agrimã a ele, chamava-se Christian Zinsser. Ele foi cônsul em Porto Alegre. Porque naquela época o governo brasileiro, era regime militar, tentava a reaproximação com a Alemanha. Você se lembra que pouco tempo depois nós tivemos o acordo nuclear Brasil-Alemanha, então nós não quisemos brigar com o governo alemão e aceitamos esse assassino entre nós e ele ficou aqui até 73. E tem uma coisa também que é curiosa, é que o garoto propaganda dos SS, que era o Heydrich, né, que era louro, alto, bonito, segundo os padrões da raça ariana, a avó era judia. Mas o Himmler perdoou o fato dele ter sangue não ariano. Quer dizer, é uma loucura, né? Porque se faz toda uma teoria a respeito do racismo, mas de repente você pode perdoar a pessoa. Era uma coisa de conveniência. Sangue. É incompreensível. Era uma coisa de conveniência. Eu queria voltar para o livro para mostrar fotos do livro que eu achei interessantes. Olha, aqui o que é? Esse é o destroyer Sheffield inglês, que foi atacado pelos mísseis dos aviões de caça argentinos, pelos mísseis Exocet. Há uma história muito interessante, muito rapidamente. O Exocet fez um buraco justamente nesta lateral, acima da linha d'água. E quando houve o impacto, morreram imediatamente 20 tripulantes britânicos. Os comandantes britânicos gritavam: fomos atingidos por um torpedo, fomos atacados por um submarino argentino. Só depois que um helicóptero levantou voo de um outro navio é que viu que o buraco era acima da linha d'água. E só então os comandantes navais britânicos entenderam que eles estavam sob um ataque dos caças argentinos. Vamos em frente.
Esse é o Aqui é um submarino Tupi, esse é um submarino brasileiro, igualzinho a esses argentinos de que trata o meu livro. Mas é Segunda Guerra Mundial? Não, esse é um submarino diesel elétrico alemão. Nós temos 5 submarinos dessa classe. São modernos já. São modernos. Vamos mais. Esse é um míssil antiaéreo inglês. Durante a Guerra das Malvinas, os almirantes argentinos achavam que não, que como os ingleses estavam a 13 mil quilômetros de distância, eles jamais formariam uma frota para reaver as Malvinas. Os ingleses trouxeram 98 navios. É verdade. 98 navios. Uma surpresa total. E as rádios argentinas continuavam a dizer que estavam ganhando a guerra. Né? Aqui no meu livro há uma... Esse daqui é o que nós ouvíamos lá em Buenos Aires o tempo todo. Era a mensagem de propaganda do governo argentino. Por nuestra bandera y nuestro destino, porque no estamos solos, porque la justicia y el derecho están de nuestro lado, porque tenemos fe en nosotros mismos, por nuestros hijos, porque el enemigo está peleando por su pasado y nosotros por nuestro futuro. Uma loucura, né? Fazer. E outra coisa, e os argentinos que viviam na Inglaterra, inclusive alguns jogadores de futebol, o Ardiles, que era um dos melhores do mundo, como é que você, assim, nessa situação, o que aconteceu? Ele chegou a dar entrevista? O Ardiles voltou para a Argentina por um tempo, a situação ficou bastante difícil para eles, mas eles não foram segregados em campos de prisioneiros, nada disso, isso também não houve na Argentina, porque o governo americano entrou nos bastidores, pedindo, por exemplo, que os britânicos não fizessem nenhum tipo de ataque militar a nenhum alvo em terra no continente argentino, no território argentino. Bom, eu conversei aqui com o jornalista Roberto Lopes, que está lançando o Código das Profundezas. Muito obrigado pela sua presença, daqui a pouco a gente volta.